Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um episódio do O Fluxo Podcast e hoje nós iremos estar com um convidado especial, o nosso amigo jornalista Marcos Melo, que é jornalista do site Pleno News e é o cara que já fez entrevista com várias personalidades do cenário político, como Nicolas Ferreira, como Gustavo Gaia e alguns outros de grande relevância, né? E hoje nos dá a graça de compartilhar um pouco dessa vivência do mundo jornalístico, no cenário político e no cenário até no contexto social. Mas antes, vou apresentar aqui meu amigo Anderson Pessoa, que apresenta o podcast comigo, e ele vai passar a palavra para o Marcos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma noite aqui, hoje com uma figura de peso. Cara importante no cenário político. A direita tem ocupado esses espaços e a gente aprende muito assistindo o Marcos ali, não só no estúdio, mas também nas passeatas e nas manifestações da direita no Brasil. O Pleno News presta um serviço de relevância e nós aqui do Fluxo estamos aprendendo a fazer esse tipo. Não é isso, Marcos? Olha, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade e dizer que vocês são muito generosos com as palavras. Eu não sou isso tudo, não mereço isso. Agora, eu digo sempre que eu aprendi com o pastor Silas Malafaia, trabalhei com o pastor Silas 4 anos, e ali aprendi muita coisa sobre política, né? E também sobre Deus, sobre fé. E eu aprendi que quando as pessoas falam para mim, porque você entrevistou fulano, você faz isso, você é muito bom, eu falo a Deus a glória. A Deus a glória, porque você pode dar o teu melhor. Se as portas não abrirem, não adianta nada. Verdade. Verdade. Muita gente boa aí sem portas abertas. É verdade. Na verdade, acaba algumas coisas não acontecendo. Marcos, aproveitar, enfatizar a importância do momento que nós estamos vivendo. Estamos aí no meio de uma eleição municipal. Em especial, posso falar aqui do Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde nós moramos. E aproveitar o gancho e queria saber de você, Marcos. Você veio transitando no período pré-eleitoral em alguns eventos de pré-anúncio político, né? Uhum. Você figura ali dentro de um cenário social com inúmeras pessoas de relevância social fora da política e isso deve te dar uma leitura com relação ao nosso cenário hoje. Como é que você está vendo o cenário político hoje na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro? No município do Rio de Janeiro. A gente tem o Eduardo Paes, que a última pesquisa que eu vi, ele já tinha 60% das intenções de voto. 61, né? Isso, 61, né? Caminhando para 61. Acredito que vai subir, porque o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, está com muito investimento. Eu sou morador do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e salvo engano, ele colocou 1 bilhão de obras em Campo Grande. Tá fazendo aquele túnel ali que vai ligar a Tem Posse, um túnel que liga da Caroba. estrada da Caroba à estrada da Posse. Vai passar ali no Timbaúba, né? Isso, que é uma obra caríssima, uma obra em curso, uma obra caríssima. E ele fez um mergulhão também, resolveu ali na descida do viaduto. Melhorou bastante. Mas o que o eleitor vê? O investimento. Ele vê a obra. Né? E o Eduardo Paes é um político muito experiente. Sabe usar a máquina. Sabe fazer o marketing do que ele faz. E você tem do outro lado o contraponto, o delegado Alexandre Ramagem, que não tem a experiência de um político como o Eduardo Paes. A gente vê o Ramagem... A leitura que faço do Ramagem é de uma pessoa muito séria, uma pessoa muito envolvida naquilo que ele se propõe a fazer, mas ainda não tem a habilidade política para superar um Eduardo Paes. Talvez venha a ter. Talvez acredito até que tenha sim. A nível de capacitação de conduzir uma cidade. Talvez não tenha político. Traquejo político necessário para o Rio. Tem que ter muita habilidade política, principalmente no Rio de Janeiro. Para campanha, para concorrer à campanha, ele não tem a mesma pegada do Eduardo. Exatamente. Mas, de repente, administrativamente, pode ser que ele conduza até o nível de responsabilidade. Sim. E para ele está sendo, eu imagino que esteja sendo muito importante também essa candidatura. É um desafio. É um desafio. Ele está aprendendo muito. Está aprendendo sob o ponto de vista político, exatamente. Da rua, da dificuldade de ver que não é fácil você converter um voto. Não é fácil. Às vezes a pessoa tem uma história que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que aparentar ser honesta. Então, quando a gente fala de aparentar, trazendo para a realidade de hoje, a gente está falando de marketing político. Você precisa saber vender o teu peixe. E a campanha do Ramagem, o PL, está perdendo para o Eduardo Paes nisso aí disparado. Então, tem que analisar com humildade, sentar, né? Pegar as partes feias, começar a lixar,
acertar. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A campanha começou agora. Eu... Quem viu o Wilson Witzel ser eleito com, sei lá, ele tinha 1%, 2% dos votos e de repente ser eleito? E de certa forma, como é que é? Assanhadinho, não, o que o pessoal bota agora? Eu gosto assim, amostradinho. Amostradinho. Mas o Witzel ainda era um pouquinho amostradinho. Que ele falava bem, ele se achava um pouquinho mais do que era. Witzel, então ele conseguiu falar a linguagem essa característica do carioca. O Witzel, apesar de ser juiz, ele tinha esse carisma que a população eu acho que quer. isso também dificulta. E ele veio num momento que as pessoas acreditavam no juiz. Isso. Ele é um juiz. Isso é legal. E o judiciário ainda não era o que é hoje. Isso. Tudo isso contribui. Você tocou até num ponto importante. A questão de aproveitar as temáticas que estão mais evidentes na cidade. Nós estamos hoje numa crescente da violência no município do Rio de Janeiro de forma imensurável. Que não tem lugar... é na Baixada? Não, na cidade toda está generalizada a coisa. De forma muito... Acho que não consegue nem mensurar mais como está essa questão da violência. E ele, o Ramagem, por ser delegado, por ter uma vivência com a questão da segurança, você acha que talvez possa estar sendo mal aproveitado o marketing dentro dessa questão... Nessa temática, né? Para poder atrair o eleitor? Eu acredito que é uma dor, né? Eu acredito que Ramagem tem muito mais a passar, a transmitir para o eleitor do que está sendo transmitido, né? Mas é o que eu estou dizendo. Vamos colocar o Eduardo Paes como esquerda, né? O Eduardo Paes hoje... Ocupa esse lugar. Ocupa esse espaço no Rio de Janeiro, né? Quando você olha para o Eduardo Paes, imediatamente você lembra do Lula. Porque, Marcos, a gente tem que pensar o seguinte, galera. O Eduardo Paes está preparando o palanque para 2026. Ele vem candidato a governador. Então o que a gente tem que imaginar? O palanque do Lula no Estado, ele vai passar pelo Eduardo. Isso aí. Eu vejo algumas pessoas dizendo: o Eduardo nunca foi de esquerda, o Eduardo nunca comprou essas pautas mais caras para nós da direita. Isso. Mas ele sempre deu lugar de fala para quem as compra. Então, se a gente imagina que em 2026 pode ter uma tentativa de reeleição do Lula ou a indicação de um quadro da esquerda e nós vamos lutar essa guerra, a gente tem que lutar contra o Eduardo Paes. Não, então, a tua análise é perfeita, né? O Eduardo Paes ocupa esse espaço da esquerda, ele está de olho já em 2026, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro, isso aí todo mundo sabe, não me lembro de ter visto uma confissão pública dele sobre isso, mas é fácil da gente imaginar. Ele já disse que é o soldado do Lula. É o soldado do Lula, então a gente sabe que eles vão vir com tudo para 2026 para ganhar o governo do Estado. Aí, só a gente, sem sair da eleição agora de 2024, mas só en passant por 2026... A pauta de segurança pública em 2026 não dá pé para o Eduardo Paes. É uma pauta que, se vier um candidato forte, como o Ramagem, por exemplo, sabendo explorar o seu potencial para 2026 e vendendo a pauta, porque o governo do Estado é quem vai gerir as polícias. Nós né? temos um dado importante que o Ramagem ainda não levantou. O Eduardo tem batido constantemente no governador do Estado e na política de segurança pública do Estado. Esses dias ele falou que a política de segurança pública do Estado é confusa porque nós temos a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública de Fato. São 3. Uhum. E ele bateu nisso. Só que o governo do Estado mandou embora o Coronel Henrique, esposo da Thalita Galhardo, que é candidata a vereadora pelo PSDB. Quem nomeou esse cara? O Eduardo Paes. Ou seja, se a política de segurança pública do Estado é falha, por que ele contratou o principal gestor de segurança pública do Estado durante os últimos anos? Isso revela uma contradição enorme, né? E aí ele taca a pedra. Para mostrar que ele não tem compromisso com a questão de segurança. Ele só usa como pauta para poder fazer ataque político para quem não entende nem de segurança e nem de política. É o que eu estou dizendo. A grande massa popular. Quando eu digo a um político muito habilidoso, tem uma crítica velada nessa frase. É uma habilidade... É uma habilidade de uma política que talvez a gente não queira mais. Que na verdade, não cabe mais, né, Marcos? Na verdade, que nunca permitiu com que fosse aplicado políticas boas na cidade, né? A gente vive um Rio de Janeiro mal desenvolvido em função das más políticas, em função desse esse sofisma político que a gente vive na cidade. E outra coisa que eu acho que a campanha do Ramagem explora pouco é o nome de Eduardo Paes na planilha de propina da Odebrecht.
O nervosinho? O nervosinho. Quase Tem não um falo. livro, né? Inclusive, nosso amigo Alexandre Zimmerberg, que fez aniversário ontem. Parabéns. Parabéns, Alexandre. É um mago, sabe muito. Ele falou, vou aqui dar fez uma brincadeira, vou aqui dar um spoiler pro Ramage usar, ó. Pega o livro que fala da... Caramba. Da Lava Jato? Da Lava Jato. Uhum. Aí ele falou, página tal, tá aqui, ó. Vai lá, a relação com o nome de todo mundo. Tá aqui o nome do Eduardo Paes, ó. Só mostrar isso aqui no debate. Leva pro debate e mostra aqui, ó. Cabral, Lula, tá o nome de Dirceu. E tá aqui, ó. Então. O nome do Eduardo Paes. Então tem muita coisa pra você atacar. A página tal, o livro tal. Aí tá tipo assim. Quando você é um político há muito tempo, você tem muito passado na política. Então fica muito fácil de você atacar. O Ramage não tem um passado extenso na política. Ele é um policial, né? Um policial federal, um delegado. Então, assim, nesse ponto, Eduardo Paes é uma vidraça e Ramage é uma pedra. Mas eles não sabem utilizar isso. É isso que eu ia falar. Acho que botaram um cara muito educado pra fazer. Muito polido. Acho muito polido. Aí ele quer ser cortês, onde não tem que ser cortês. É diferente. Tu vê o Pablo Marçal em São Paulo. Ele tá atropelando os caras. Se ele não assumisse essa postura... Ele não tá aí pro politicamente correto. Ele tá partindo pra cima. Mas o Pablo é inteligente. Sem Aqui dúvida. no Rio nós tivemos um exemplo triste da política da direita. Ontem o candidato do União Brasil agrediu um outro candidato a vereador. Uhum. Eu acho que a política do Rio faltam quadros. Você que tem mais experiência no pleno. Mas sem dúvida. Direita, pessoas comprometidas que não têm compromissos pessoais. Tem muita gente surfando na onda. Agora, se você perguntar o que é conservadorismo, o que é ser de direita, faz perguntas básicas, simples. Quais são as pautas vai caras? se enrolar para responder. Então, o que eu analiso é que a direita está sendo construída. A direita no Brasil é muito nova, é um bebê. Né? A esquerda, não. Agora, a direita é muito nova. E está sendo construída de maneira equivocada, na minha análise. Eu vejo muita gente despreparada. A pessoa acha que tirar uma foto ao lado do Nicolas ou do Bolsonaro... Vai garantir a ela... Vai garantir a ela retórica. E nós temos políticos antigos se passando por políticos de direita. O Bolsonaro, a gente pode falar tranquilamente que a carreira do Bolsonaro política é marcada por muitas traições. Aqui, se a gente for dar nomes, a gente vai tomar o programa, né? Porque realmente você tem Joyce Hasselman, você tem o Frota, você tem até o Major Olímpio, né, que faleceu de Covid. Você tem muita gente. O Otônio de Paula Júnior. O Otônio de Paula, exatamente. Os próprios ministros que estão hoje na Suprema Corte, a gente pode dizer que de alguma forma traíram as pautas. Foram colocados com base em pautas que eles não defendem essas pautas hoje da forma que deveria ser defendida. Terrivelmente evangélico. Mano. Terrivelmente evangélico é o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Se ele é terrivelmente evangélico, eu não tenho conhecimento, porque eu não frequento a igreja dele, enfim, não o conheço pessoalmente. Mas na minha leitura hoje, terrivelmente omisso. Terrivelmente omisso. Terrivelmente omisso. Não gosto de gente que é levantada para cargos de suma importância e que assumem essa postura. E antes de ser levantado, a pauta é que ele chegaria lá para nos defender. Terrivelmente evangélico. O que você espera de um Era um terrivelmente? critério, né? O critério era justamente alguém que tivesse essa visão com relação ao cristianismo, para que pudesse... Encharcado de valores, princípios. Levar os valores. E hoje esses valores... Você acha que... Não sei o que ele pensa, ele não fala. Você acha que essa postura fez com que a população, assim... Nós vamos ter que entrar nesse tema do Alexandre de Moraes, não tem como a gente conversar sem falar disso. Sim, mas só antes da gente passar para Alexandre de Moraes, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra a pessoa do André Mendonça. O André Mendonça, porque eu fiz uma análise aqui crítica, né? Eu acho que ele é uma pessoa do bem, acho que é uma pessoa idônea, acho que é uma pessoa correta. Mas o que eu estou avaliando é o momento que o país vive, a temperatura que o país está vivendo e a conduta dele diante disso tudo. É isso que eu não concordo. Poderia ser o contraponto que a sociedade precisava. Uma voz. Quando a gente vê algum ministro na Suprema Corte se levantar para falar alguma coisa sobre esse atual momento... É sempre em favor de Alexandre de Moraes. Não tem um voto dissonante, não tem alguém ali para... O Fux chegou a fazer isso de maneira muito... Branda. Muito branda, de maneira muito tímida, mas também não sei nem se lhe cabe isso, né? Se a gente for olhar do ponto de vista político, de quem o indicou... E da trajetória dele enquanto ministro. Exatamente. Não sei. Então a gente espera mais isso, esse contraponto, essa postura mais enérgica,
de Cássio Nunes Marques e de André Mendonça. Não então, fazem. Eu queria entrar nisso justamente... Nós levantamos aqui que em 2018, grande parte da população carioca acreditou no Witzel, primeiro pelo fato dele carregar o título de juiz. Sim. Que nós tínhamos, a gente estava vindo da Lava Jato prendendo todo mundo. Eu acho que a direita não tem explorado que no governo Lula, nos governos de PT, foram presos o presidente da Petrobras, do Banco Central, dos Correios, presidente da Câmara, líder do governo. Todo mundo que tinha relação. Todo mundo foi o Partido preso. Dos Trabalhadores foi 3 presidentes do Partido dos Trabalhadores, Genuíno, 2 tesoureiros. Dirceu, Delúbio, vamos falar, se a gente for falar aqui é o partido todo. E nós vínhamos dessa construção, né, de retomada do poder pelos brasileiros de fato, não pela quadrilha que se estabeleceu ali. Hoje, por conta das atitudes do Alexandre de Moraes, a população ela tem se desgastado com o judiciário. Mas você, Marcos, acredita que a postura do Cássio e do André reflete também esse desgaste da população com o judiciário? O fato deles terem sido alçados à cadeira para defenderem valores daqueles que acreditavam no judiciário, e essa omissão reflete nesse distanciamento, nesse descrédito da população com o judiciário? Eu acho que a população tem todo o direito de não acreditar no judiciário, principalmente diante do que está acontecendo. E é livre, né? O pensamento é livre, pelo menos era. Não sei se ainda é, mas era. Já foi um Já dia. foi, né? E quando você tem um ministro, 2 ministros, né, que assumem uma... Eu gosto muito de uma frase de Olavo de Carvalho, que ele diz o seguinte: quando você economiza em dizer a verdade, está prestando um serviço à mentira. Então, num momento como esse, você tem 2 ministros ali indicados por Bolsonaro e não falam nada, não se levantam contra os desmandos de Alexandre de Moraes, aí a população olha e fala, então está tudo perdido. Isso é um sentimento que vai se alimentando, né? Agora, eu gostei muito do que disse o deputado federal Nicolas Ferreira acerca das manifestações do dia 7 de setembro, na Paulista. Ele falou o seguinte: vamos fazer o certo sem esperar que dê certo. Porque a verdade é que ninguém sabe. Você acredita que o Alexandre de Moraes vai renunciar ao cargo? Ah, não, a pressão da rua é muito forte. Eu vou renunciar. Por maior que seja. Não vai. Chega nele. Você pode colocar, eu acho que metade da nação nas ruas, ele não vai renunciar. Não vai. Não chega. Né? Então, assim... E nem o Congresso vai se manifestar contrário a... Exatamente. E você vê Gilmar Mendes levantando ali a favor de Alexandre de Moraes. O presidente hoje do STF, Luiz Roberto Barroso, total anuência ao que Alexandre de Moraes faz. E aí a coisa vai ficando difícil. Aí você fala, e agora? Vai falar André Mendonça? O Barroso é o cara que declarou publicamente que eleição não se ganha, eleição se toma. Se toma. Eu não sei se esse é o sentimento, pelo menos é o meu sentimento, e dentro da minha limitada visão, o que eu crio de expectativas é para a eleição 2026. Né? Porque seria a nossa esperança, que seria uma mudança radical no Senado, e esse Senado atuasse. Porque já está claro que entre os pares ali dentro da Suprema Corte, eles não vão se polir entre eles. E por mais que Mendonça ou Cássio Nunes tentem, eles vão ser sempre a minoria. Sim. Por mais que tentem. Acho que até, de repente, eles pensando nisso... Mas exerce pressão. Exerce pressão, sim, incomoda. Até para dar voz para a sociedade, do sentimento da sociedade. Isso deveriam. Isso aí. Mas, assim, no meu entender... conseguir conduzir isso para uma eleição 26 e formar um Senado sólido. Que são 2 senadores, por exemplo, em alguns estados que vão entrar. Então, tipo assim, teoricamente faz a maioria. São 2/3, né? Que vai tipo mudar assim, em 2026. Que tem já uma base boa. Aqui no Rio são 2. Então, seria muito importante essa eleição para o Senado para que elegesse um presidente do Senado que fosse atuante e um Senado que realmente se empoderasse como força legislativa. A gente não pode errar com o Romário de novo. A gente precisa... Só que... Então, isso que eu estou te falando da direita, que a direita precisa pegar, lixar, ver onde é que está feio, repintar, ver isso. E você vê que até eles entendem isso, que cada vez mais eles estão intervindo no processo eleitoral. Você vê que essa briga hoje com o X, lá em função do Elon Musk, não foi só por causa do Elon Musk. De alguma forma, ele já interviu num processo eleitoral. Por quê? Grande parte dos candidatos da direita tem força onde? Nas redes sociais, que é onde não tem a força das grandes mídias. Da esquerda e tal. A partir do momento que ele tira do ar,
ele tirou o capital eleitoral de um montão de gente. Exatamente. De certa ele forma... Está mexendo, ele está alterando o livre curso. Está todo mundo olhando a questão Elon Musk e Alexandre de Moraes, mas sem pensar no impacto que isso tem de forma... Porque é capaz de acabar a eleição e voltar. E quem é mais forte na rede social, a direita ou a esquerda? A direita. Ele acaba com a rede que tem uma comunicação, uma interação. Ele desequilibra a eleição. Isso aí não carece de opinião. Você acha que isso daí é uma constatação. Você acha que isso foi sem querer? Porque ele já está pensando, ele sabe que essa eleição ela é a base para a eleição 26. Então, ele intervindo nesse processo, ele intervém já em 26. E eu acho que nós precisamos, desculpa, Marcos, nos posicionar justamente para falar para a população que esse movimento do Alexandre não é um movimento solitário. Então, isso é muito importante, porque o que a gente escuta nas ruas são as pessoas, até a imprensa, muita gente fala o seguinte, Alexandre de Moraes. Os políticos, quando atacam também, os políticos de direita, aliados de Bolsonaro, eles atacam Alexandre de Moraes, a figura do ministro. Ninguém faz nada sozinho. Você imagina colocar uma nação com 200 e tantos milhões de brasileiros de joelhos, uma única pessoa? É de uma ingenuidade abissal. Não há a menor chance. Alexandre de Moraes, muita gente acha que é até um homem corajoso. Olha como ele é corajoso. Mas não é. Qualquer um desprovido de coragem naquela função ali, tendo o amparo que ele tem... Munido. Ele faz... Olha, tudo que ele faz, ele tem apoio... seja por omissão ou por comissão, por participação, dos 10 ministros. Os seus pares estão ali com ele. Eles não falam nada. Quem fala a favor dele, então o STF está fechado com ele. Tanto que eles referendam, né? Referendo. Agora mesmo, essa questão do Elon Musk está ali para decidir com relação a... se vai levar para o pleno para outros ministros terem poder de decisão. Vai ser levado. E está nessa novela... Mas, na realidade, ele já sabe que a maioria... Ele já negociaram uma maneira de ser só a primeira turma. Eu imagino... Que aí excluiria os dois que têm posição aversa. Ou seja, para não ter uma voz E quando foi que ele foi derrotado no plenário? Ele, como relator, ele foi derrotado alguma vez no plenário? Não. Então, ele já sabe do resultado que vai sair dali, né? Agora, realmente, são novos tempos? São novos tempos. A pressão que... exercida sobre ele hoje é diferente? É diferente. Essa pressão, essa tensão vai aumentar? Vai aumentar, cada vez mais. Agora, eu não sei a capacidade dele de suportar essa pressão, porque ele tem muito amparo. Então, ele tem amparo do STF, da mídia. Ele tem amparo da grande mídia, que tem interesse nisso. Eu não sei, a Folha de São Paulo agora tem uma série de denúncias contra a atividade judicante de Alexandre de Moraes, que comprometem, né? Expondo o exercício marginal do direito. E vamos ver. Agora tem a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet. Agora, tudo que faz, Paulo Gonet vai lá e referenda. Então, que antes não tinha alguma coisa, tinha ainda divergência. E o Rodrigo Pacheco? Pontos. Você vê que como é que a política é uma coisa tão... ela é tão meticulosa. O Pacheco, politicamente, era nada. O Pacheco foi eleito por Minas Gerais porque eles não podiam votar em Dilma Rousseff. A concorrente direta de Pacheco era Dilma Rousseff. E aí Minas... Não dá para votar nessa mulher. Correu para o Pacheco, olha o que deu. Talvez Dilma hoje no Senado não fizesse mal ao país. Porque tem pouca capacidade cognitiva intelectual para isso, está provado, né? Mas vai fazer ficar acompanhando o voto. O problema da direita, nacionalmente, é que nós pecamos nessa construção política eleitoral. Nós acertamos muito do ponto de vista de nos comunicarmos muito bem, tanto é que nós usamos a internet de maneira bem inteligente. Uhum. Nós temos bons comunicadores na direita. Mas quando chega o período eleitoral, a direita ainda se perde na escolha dos quadros. Por exemplo, nós deixamos que o Rodrigo Pacheco se elegesse por Minas, ocupasse uma vaga no Senado, competiu direto com a Dilma, ou seja, o voto da direita foi todo capitalizado pelo Rodrigo, que não é um membro dos nossos valores, dos nossos princípios, não faz parte do nosso clube. Então, aí você acha aquela coisa que a gente sempre coloca. Você acha que o Rodrigo Pacheco suporta essa pressão toda? Porque todo pedido de impeachment ele senta em cima, ele engaveta. Não há a menor chance de prosperar. Quantos pedidos já foram de impeachment de Alexandre de Moraes e ele não permite? E não coloca nem para discussão. Você imagina a pressão que é sobre ele?
É muito grande, ninguém suporta isso à toa, não. Existe um conluio, denunciado inclusive agora recentemente, por uma matéria até feita por mim no Pleno, do deputado federal Marcel Van Hatten. O Van Hatten estava falando isso, é um conluio. Será que vocês não enxergam ele falando, né? Tem a Procuradoria-Geral da República, tem a anuência dos 10 ministros junto com ele, tem a grande mídia que comprou o pacote, tem os ex-presidentes. Cadê a OAB? Os ex-presidentes que são consultores dele, tem um peso político. Sabe o que me lembra isso? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil, o seu papel histórico? Cadê? Você está falando, e para quem leu um pouquinho de história, parece a ascensão do Hitler ao poder, né? Muito perigoso. Ele foi submergindo os órgãos estatais da Alemanha até que ele se empoderou como ditador supremo. Não, e aí quando você vê colegas meus, jornalistas, hoje... defendendo censura, mas você fala, isso. não, é o fim do mundo, acabou. E juristas, eu fico imaginando como é que deve ser hoje as aulas de direito. Eu lembro quando eu estava no 4º período na faculdade de direito, uma professora, aí já estava um pouquinho mais politizado, né? Aí uma professora, inclusive era a coordenadora do curso, dando aula de Teoria Geral do Estado, e aí no meio da aula, assim, aí estava aquele hora da reforma da Previdência, aí tava cogitando já a reforma da Previdência, e o jornal batendo, né? Batendo na coisa da reforma o tempo todo. Aí ela falou assim na aula. Não sei qual foi o gancho que ela pegou, ela foi e falou assim: você vê, eles estão tirando todos os nossos direitos. Tá aí, não sei o que, tal. Pô, super envezada, né? Aí eu, agoniado. Eu saí do trabalho cansado, né, cara? Eu não gostava de falar, ficava na minha, pra poder a aula fluir, porque tem gente que fica fazendo perguntinha igual o CA. Toda hora. Pô, mas eu não aguentei, cara. Aí eu, professora, a senhora pode dar um exemplo de um direito que foi tirado? Pô, a mulher quase virou cão, mano. Ela falou assim: vocês não vê televisão? Você não acompanha as coisas da tarde? Vocês têm que estar mais conectados com as informações e não sei o que, tal. Aí eu falei, deu o gancho que eu queria, pensando, né, por dentro, assim. Pô, professora, mas a gente tá numa aula justamente pra gente conhecer sobre o fato e não viver de notícias. Senão não precisava vir pra faculdade. Isso era aula de direito. Caraca, meu irmão, eu cursei direito e cursei história. Quase endemoniada, meu irmão. Você não tem ideia do que é o curso de história. A mulher ficou quase endemoniada, cara. Aí, ela... É por isso que a sociedade não anda. E não chegou onde eu queria. Mas a senhora pode dar o exemplo de um direito que foi tirado? Porque não existe direito que foi tirado, mas grande massa da sociedade estava convicta que estavam tirando direito. Qual direito? É uma mentira dita 1000 vezes, vira verdade. Qual direito? Numa aula de direito, a professora coordenadora no curso de direito não conseguiu me falar um direito que foi tirado. E eu falo que desafio qualquer um. Qual direito foi tirado? Não tem, porque não... Aí inventaram que ia tirar o 13º. Aí tiveram que inventar, né? Que vai tirar o 13º, vai tirar as férias, vai tirar não sei o quê, que quer... E aí você ficou marcado. Não tinha nada não tinha nada disso no projeto. Ninguém leu nada e tá criando. E aí aquele aluninho ali, ó... Aí você imagina agora, esses professores, como que eles fazem para dar uma aula agora, por exemplo, de... Constitucional. Como é que faz? Imagina. Não tem, cara. É muito difícil. Como é que o cara vai dar uma aula com tudo acontecendo e... Como é que explica a Constituição hoje? Você pega a letra fria da lei e você pega os fatos. Como é que você explica a Constituição? Não tem como. O STF legisla. Esses professores mais envesados. O judiciário faz lei. O professor que não é envezado, ele aproveita para dar uma... Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso tá acontecendo, não deveria, tal. Vai fazer o contraponto e vai dar a aula. Agora, os professores que estão envesados, como é que eles estão fazendo? Eu acho que hoje... Porque ele tem que mentir ali, tem que fazer... Hoje, é muito difícil. Pra galera da esquerda, eles devem estar vivendo um multiverso. Porque, por exemplo, os caras vieram no período eleitoral falando que o Bolsonaro não cuidou dos índios, que cortou verba, 15% a mais de mortes de crianças indígenas. Por quê? Desnutrição. Ou seja, nem fome, nem o índio. Nem a fome, nem o índio. Que eles falam as queimadas na Amazônia aumentaram 1000 e poucos %. Nível assustador. E como que Mas a Marina Silva tem resposta para tudo, né? Você viu que ela já falou? Mas olha, a culpa é do vento. Do vento, a culpa foi o vento. É uma secura. Uma hora é seco. Ontem ela mandou assim: uma hora é muita chuva e outra hora é seco. E aí? E desde que o mundo é mundo, né? Não, pra eles deve estar sendo... Ela mandou de dia. A galera que votou, por exemplo, eu fui no supermercado esses dias, pó de café tava R$26. Pó de café. E nem é um pó de café gourmet, é um pó de café comum. Sim. R$26. Caríssimo. Caríssimo. É só você olhar pro salário mínimo.
E essa galera da esquerda é o multiverso pra eles, porque tá tudo bem. Bolsas tá tudo bem. das faculdades que eles brigavam pela... Tá acabando com a educação, tal, quando fez nos cortes, né? Quando faz, como é que fala? A redução, contenção de despesa. De despesa, poder jogar pra frente, isso aqui. Fizeram um escândalo absurdo, que vai acabar com a educação, que vai... Lula fez 2 já. Não, e as universidades federais estão em colapso. Corte, não foi nem condição de despesa, fez cortes mesmo, as universidades literalmente. federais em greve. E aí, tipo, o meu irmão tá fazendo mestrado na faculdade, aí ele tava comentando que um dos professores que não é envezado comentou na aula. Agora você vê, fez uma provocação, né? Porque a grande galera tá fazendo mestrado ali, aí foi assim, como é que pode? O governo que todo mundo dizia que estava acabando com a educação, nós tínhamos 18 bolsas de estudos aqui. E agora nós não temos nem 10. Pois é. O governo que cura a educação. Não tem verba, né? A gente tem que pensar mais nisso, gente. Não sei o que. Tipo, o cara fez uma provocação. E ninguém chora. Cadê o choro? Mas a lei tá todo mundo chorando. Todo mundo chorando no travesseiro. Porque eles constroem narrativa. O que é uma narrativa? Narrativa não tem dados. Narrativa é aquilo que Marina Silva diz que tem... Quantos milhões de pessoas passando fome, que ela falou? 400 e poucos. Ela falou que no Brasil acho que tinham 170 milhões, milhões, 130 milhões. 130. Ela deu um número assim que eu acho que mais da metade da população está com fome. Mas o Lula falou uma vez que ele ia para os Estados Unidos, sentava lá e falava qualquer número. E dava qualquer número. Ia apresentando que deu exemplo das crianças, 40 mil crianças na rua no Rio de Janeiro. Milhões. Caramba, ele não tem compromisso com a verdade. Mas olha só, vamos lá. E você vê o cara falando... Mas para qual público que ele fala? Para pessoas que não têm conhecimento de nada. E essas pessoas que não têm conhecimento de nada, elas votam. Elas acreditam nessas narrativas e elas votam. Verdade. Então é muito perigoso. Pegando esse gancho, eu queria voltar um pouquinho aqui à questão da pauta municipal. Essa questão da conscientização da população, ela se faz muito necessária. Mas qual o teu sentimento, assim, com relação... Por exemplo, nós temos o Eduardo Paes, sim, né? Que é um cara conectado plenamente à esquerda. Pode falar, ele não é de esquerda, tu pode ter a sua opinião nesse campo, beleza, razoavelmente debatido, mas ele é conectado diretamente à esquerda. Sim. Né? E você tem o Ramagem conectado ali à direita, aí tem os outros transitando nesse meio, mas a polarização está aqui entre Ramagem e Eduardo Paes. Como o eleitor não consegue fazer a capacidade cognitiva do eleitor em fazer essa conexão, tipo assim, eu sou de direita, como eu vejo, inclusive, gente da política, pastores. Eu também. Sim. Votando e apoiando Eduardo Paes, sabendo que ele é... É isso que eu quero... Se o cara tem o sentimento de saber de fato ou a incapacidade de fazer essa cognição... Tratativas políticas, da esquerda, né? e direita, dentro no campo polarizado, que vai refletir diretamente em 26. Esse sentimento que você tem da população, da falta de conscientização, você acha que se deve em função de falta de comunicação da direita com a população? Ou... Eu acho que a esquerda, para se perpetuar no poder, ela cumpre o dever de desinformar. Ela cumpre o dever de enxertar narrativas, de vir com falácias, como a gente acabou de falar, Marina Silva, Lula e tal, mas eles não apresentam dados. Então eles vão falando, assim é muito fácil, qualquer um consegue. Ou dá dados mentirosos que, na verdade, as pessoas não pesquisam. Que as pessoas não pesquisam, né? Acredita que é o jornal que está falando. Então é o jornal que está falando, é verdade. O Eduardo Paes agora falou que a fila do CIGEG acabou. E não é verdade. Então, é muito mais fácil mentir, criar narrativas, do que você comprovar e provar tudo o que você está dizendo. Ó, eu estou dizendo isso, está aqui. Bota no vídeo aí. Pá, entendeu? Isso é muito difícil, isso dá trabalho. Isso demanda de uma equipe para cuidar disso, das notícias, dos dados. E para gerar dados, você como jornalista, pela sua experiência, né, eu acredito que quando você vai reportar a notícia, você procura apurar os fatos para reportar aquilo que é o fato. Sem dúvida. Sem compromisso com o seu viés. Sem dúvida. Do que você acha ou pensa. É o interesse do leitor, é o interesse do país. Esse deveria ser o dever do jornalista. É a verdade. Outro dia eu estava vendo um jornalista de esquerda na rede social, eu não lembro o nome dele, é uma pena. Ele estava dizendo o seguinte, todo jornalista, assim como todo juiz, como todo policial, tem uma visão política. Ele tem uma opinião sobre o que está acontecendo. A não ser que ele seja muito alienado. Mas, tirando isso, ele vai ter uma opinião sobre tudo aquilo que os olhos contemplam. E não há problema nenhum nisso. O que há problema é você
colocar a tua visão de mundo à frente dos fatos, à frente do que acontece. E, principalmente, você ser jornalista e concordar com o cerceamento das liberdades de expressão, de imprensa. Ah, não, tá... Já fere os seus próprios princípios, ele né? está cancelando a rede social ali, mas bem feito, esse pessoal merece mesmo. Então, falta muita instrução. Até você que não chegar vai... o dia que vão invadir a casa dele. Difícil você ver um norte-americano defender censura, não é? Independente de viés. É porque isso é berço. A gente precisa... A direita tem que cumprir esse papel. Se quer mudar a realidade... De resgatar o patriotismo. Exatamente. Resgatar o patriotismo e enxertando instrução, conhecimento, saber. Porque quando você vê uma pessoa hoje defendendo censura, ela não tem base para discutir política. Eu, inclusive, quando você está falando da faculdade, eu lembrei de um episódio da faculdade de História, quando eu cursei, de um seminário que nós fomos apresentar à frente da turma, e na hora da minha apresentação, uma colega do meu grupo se levantou contra mim e começou a fazer uma série de acusações. E aí ela fazia parte do movimento negro, ela usava aqueles turbantes e tal, não sei o quê. É legítimo, cada um que defenda a sua causa. E aí ela começou a falar um monte de coisa, interpretando que eu era, segundo palavras dela, coxinha. Porque uma fala, ela nem me conhecia. Eu fiz uma colocação sobre determinado autor, né? E ela falou assim, você é coxinha, vai vir para cá agora falar como coxinha. E aí eu falei para ela assim, mas como coxinha? Coxinha é o pejorativo para chamar o cara de bolsonarista, de Playboy, conservador, né? Isso, né? De elitista, isso. E aí eu confrontei. Eu falei assim, não, mas você não pode me chamar disso, você não me conhece. Você não sabe o que eu penso, você não sabe Aí ela pegou e falou, olha, mas dá para perceber, você é branco, você é isso. Olha só, isso é narrativa. Isso foi colocado, isso foi plantado na cabeça de muita gente. Isso divide. Né? Você lembra que Morgan Freeman falou isso? Que isso vai acabar o dia que a gente se olhar e pensar que é só raça humana. Quanto mais você ficar investindo nisso, nutrindo, dia do branco, separação, dia do preto, dia do... Exatamente. Mas que dia? Dia de quê? Então, eu não vejo com bons olhos isso. Eu não acho bom. É a mesma coisa que você olhar para mim, por eu ser negro, você falar que eu sou do movimento negro. Exatamente. E aí eu perguntei a ela... Seria legítimo, né? Seria legítimo, né? Tu é do movimento negro. E aí eu perguntei Se tu não for, tu tá errado. Tu tá errado, então eu tenho que participar, então. Então, aí eu fui e perguntei a ela, você é do movimento negro. Então tu não é negro. Então me fala, quem foi Martin Luther King? Não sabia dizer. Só Che Guevara. Não sabia dizer. Aí eu peguei e falei, quem foi Nelson Mandela? Não sabia dizer. Quem é Morgan Freeman? O que pensa? Não sabe dizer. Por que não sabe? Porque aquela bandeira que ela carrega não é uma reflexão. Não tem os valores desses líderes. Não tem os valores. Ela simplesmente reproduz. Não tem conhecimento, não é baseado em conhecimento. Não busca, não se alimenta. Eu normalmente gosto de enfatizar sempre o Zumbi dos Palmares. Eu fiz literatura, né? Uhum. Então, tipo assim, cara, eu ficava revoltado com a história do Zumbi dos Palmares. Toda vez é a minha história que eu vou levar até o... Mas isso é a desinformação. Como é que os caras defendem o Zumbi dos Palmares se é o cara que mais escravizou pessoas? Ele deu o exemplo de Che Guevara. Nome de libertador. O cara leva... É o libertador dos negros. Eles não falam de Luiz Gama. No show da Madonna, na praia de Copacabana... Não sabe nem quem é Luiz Gama, tinha gente com camisa. Eu vi isso pelas redes sociais, que eu jamais colocaria meus pés lá por questões óbvias. Mas eu vi pelas redes sociais as pessoas com camisa, homossexuais com camisa de Che Guevara. Que assassinavam homossexuais. Assassinavam homossexuais. E o movimento de esquerda ao longo agora, não tem agora o Hamas, LGBTs pró-Hamas, que teve em São Paulo um desfile com um montão de gente de LGBT pró-Hamas. Os caras odeiam gay, cara. Os caras matam, se for gay lá, mata. E o movimento comunista no mundo é um movimento que vai contra essas pautas progressistas. Sim. Você vê que na Copa do Mundo da Rússia, o Kremlin não deixou manifestações homossexuais de movimentos gaysistas. Sim. Você vai na China, há uma repressão contra o homossexualismo. Você vai em políticas mais fechadas na Coreia do Norte, por exemplo, não tem. E essa galera defende. Não, e contra Israel... E odeia Israel. Para engrossar o couro contra Israel,
eles acabam aderindo ao discurso do Hamas, Estado Islâmico. Só que Israel permite. Hezbollah, só que eles matam homossexuais. E o Estado de Israel... Israel tem a maior parada gay do mundo. Israel permite. É um país liberal. Israel é liberal, democrático. É um país liberal. Sem dúvida. E o Hamas assassina homossexuais. Nem eles sabem o que é Israel. Fruto da desinformação. Eles não sabem que Israel tem esquerda, igual aqui. Tem lá tem o PT lá. Você já estava na Tijuca. Só pelo fato de ser um país que tem uma relevância no cenário cristão, eles já são contra, tipo assim, tá nem aí. Automaticamente contra. Eu sou obrigado a ser contra. Eu já estava na Tijuca, veio um jovem, 20 e poucos anos, cabelo colorido e tal. Trans, né? Não binário, sei lá, cis. Eu não entendo. Assim, um jovem diferente, alternativo. Com uma blusa, um top... Nem a cropped. Cropped, né? Sim, cropped. Cropped. Free Palestino. Aí eu... Pô, Palestina ali... não sabe o que tá pregando. Se ele tivesse lá, tava... Não sabe o que tá pregando. Mas só para se colocar a ver, reforçando pauta de pessoas que fazem discursos, manipulando. Ou seja, uma pessoa taticamente manipulada. Mas, e aí, só pra gente fechar isso daí, esse assunto, a direita que está querendo mudar isso, construir um saber, não é essa direita que está nascendo agora. Eu vejo com maus olhos, não gosto. Tem muita gente ruim. Para falar de maneira bem franca, tem muita gente ruim. Porque não é direita. Tá surfando na onda. É só eleição, é só um movimento eleitoral. Eu tava falando com esse cara que quando ele tá vindo pra cá... Gente desprovida de conhecimento. Tem gente vaidosa. O cara tem uma rede social absurda. Tem capacidade de se comunicar com um número imenso de pessoas, mas não leva conhecimento. Quer manipular. Por exemplo, teve agora há poucos dias ali no viaduto Negrão de Lima, Madureira, né? Inventaram um tema lá de um evento, não sei o que, do G20. G20 não é Madureira. Tipo assim, criaram um tema pra aquela massa popular ali se sentir importante. Isso. Enfeitaram lá com um negócio de G20 para poder trazer opinião, como se fosse se importar com a opinião do pessoal. Porque na realidade era o quê? Um movimento político. Sim. Aí chega ali, os caras entubam de informação de Amazônia, do jeito que eles querem, desenha do jeito deles. E a galera absorve aquele conhecimento ali, sai dali revoltado com o que eles querem que fique revoltado. Daí surge a girafa da Amazônia. Daí surge a girafa, lembra? Por quê? Porque a direita não cria movimentos intelectuais nesse sentido. Aí, tipo assim, quando cria R$230 para poder tu acessar o conhecimento. Tipo assim, então, mas era justamente aí tu quer que o cara agora consiga diferenciar a conexão do Eduardo Paes com o Lula, o Ramagem, que é o candidato de direita, que pode, de repente, solucionar. Não tem a cognição do cara. Quem faz na direita um trabalho de instrução muito bom... O cara bota R$700, ou não sei quantos reais. Caraca, o cara não usa a rede social. É inacessível. É inacessível. Troca de conhecimento. Quem faz um trabalho muito rico, na minha avaliação, da direita, é o Nicolas Ferreira. Ele abre live quase todo dia. Olha, com o único objetivo, transmissão de conhecimento, bate-papo, eu li o livro dele, agora, O Cristão e a Política. Eu li o livro. O livro é barato, é um livro acessível, né? Diferente de R$600, R$800, né? O livro não lembro, mas eu acho que foi R$50 o livro. Então, assim, R$50 se você deixar de comer um lanche, você compra o livro dele e vai... Dá de presente para alguém. Vai ganhar muito conhecimento, vai levar conhecimento a alguém. Então, o Nicolas faz um trabalho primoroso. O Eduardo Bolsonaro faz esse trabalho junto ao CEPAC Brasil, né? Só que eu acho que ainda é muito caro. Para muita gente é inacessível, né? Eu acho que o CEPAC, acho que eles pensou inicialmente, acho que a ideia é a classe política, não a massa. É formar a classe política para a classe política retransmitir. Só que eles não restringem. Mas aproveitando o gancho desse evento que ele está fazendo, eu acho que a gente precisa ter pequenas porções disso para a massa. Né? Porque é o mesmo princípio da igreja. Menores. É bom estar congregado. É bom estar reunido, é bom estar dentro de um ambiente onde as pessoas estejam ávidas, sedentas por aquele conhecimento. E aí você sai dali e discute. E aí você liga para o amigo. Hoje você vê as pessoas falando de política. Hoje o assunto número 1 é política. Futebol talvez seja o segundo. As pessoas sabem... Na verdade, a política acaba entrando até no futebol, né? Porque o cara tá coisando do Lula, não sei o quê. Mas era do Lula. Era justamente que eu queria entrar... A escalação do Supremo Tribunal Federal, as pessoas sabem de cor, né? Eu queria entrar... Como você é jornalista e tem uma gama de situações que você vivencia dentro do espectro político da direita, eu queria que você conseguisse definir aqui para gente o que você espera do nosso movimento político, numa análise rápida, claro, você não vai ter tempo de fazer uma análise mais longa, para os próximos 10 anos. Porque, assim, os Estados Unidos, eles vieram num crescente parecido com o nosso,
do ponto de vista social. Né? Eles tinham a cultura woke lá nos Estados Unidos, surgiu muito antes do que aqui no Brasil. Depois dos anos 70, a esquerda começou a ocupar espaços e o presidente foi sendo mudado ao ponto de ter políticas que perderam muito a fé do americano na política. Teve uma defasagem de votação muito grande. Né? O Donald Trump resgatou esse número de votos e alcançou o ganho da eleição. Você acha que o Brasil caminha após esse período que o Bolsonaro foi presidente, nós perdemos, ocupamos o maior número de cadeiras no Congresso, mas ainda não temos uma política de fato de direita, apesar de termos representantes em maioria. Você acha que nos próximos 10 anos nós conseguimos implementar políticas de direita ou nós vamos ficar só nesse oba-oba de narrativas e opiniões? Então, você falou, no teu enunciado, na tua pergunta, você falou ocupar espaços. A gente tinha muita sede. A gente que eu falo, as pessoas que têm uma visão de política mais conservadora, mais séria. Eu acho que a seriedade, para quem faz política, ela não perpassa por ideologia. Por que eu estou te falando isso? Eu conheci um político de esquerda, porque as pessoas falam assim, você só fala de direita. Eu conheci um político de esquerda seríssimo e que você não tem o nome dele envolvido em denúncia. Então você vê que tem gente séria na esquerda. Tem muito baderneiro, tem muita gente que está ali para se servir do poder. Mas tem gente séria, né? E a política é a arte de você dialogar com com aqueles que pensam diferente de você. Eu não vou colocar como adversário, porque não é necessariamente isso. Adversário é só num período. Adversário num período. Divergências. Você precisa conversar com quem pensa diferente. Senão você não faz política. Se você só fala com a bolha, se você só fala com quem pensa, você não produz nada. Você não consegue virar o leme. Né? Se retroalimenta. Né? Miro Teixeira foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi até ministro das comunicações do Lula, e você não vê o nome dele em falcatrua. Hoje acho que está fora do cenário político. Tá velhinho. Né? Já está pela idade avançada, mas uma pessoa seríssima. E a gente poderia falar tantos outros aqui. Então, eu acho que acima da ideologia... Paulo Correia da Rocha é um cara que... Exatamente. Conduta ilibada. Então, eu acho que acima da ideologia, primeiro vem a seriedade. Né? Porque a pessoa séria, ela é capaz de reconhecer que está errada. Não, o teu argumento é melhor que o meu. Você tem razão. É isso. Agora, a pessoa que está presa àquela narrativa tosca, que não tem dados, que não tem comprovação, que você está vendo que aquilo ali é só um meio dela botar a mão no pote de ouro. Isso é uma política baixa. Ela não acredita no que ela prega, ela está ali só para se servir do poder. E isso tem gente na direita. Comunistas e socialistas. Está cheio de gente na direita. É o famoso comunista socialista que anda de iPhone, viaja para os Estados Unidos, manda o filho para estudar nos Estados Unidos. Exatamente. E não adianta só ocupar espaço. Não adianta. Você pode ocupar espaço, mas se você não tiver competência, você vai ser um desserviço. A gente tem... Eu não gosto de dar nomes porque eu sou jornalista. Para mim é muito ruim isso, sabe? Mas eu acho que o leitor mais atento, ele sabe. Tem muita gente que não tem retórica, que não tem conhecimento, que não sabe a que veio, que está ali simplesmente para ganhar dinheiro. E eu acho que o próprio sistema, a própria direita, os próprios partidos, como o Partido Novo, que agora está dando uma inflada, né? O Partido Novo está crescendo muito. Mudou algumas regras que eram umas regras toscas, né? Por exemplo, não aceitava a verba que vinha do fundo. Nem a reeleição. Então não há democracia. Nem a reeleição. Se você está saindo em prejuízo... Se fosse voltar para algum bem, o final vai ser redistribuído para outras pessoas. Exatamente. Não, e quando foi dada a largada? Você tem 100 milhões, eu tenho 1 milhão, esquece. Não há democracia. A minha voz não vai ser ouvida, a sua vai, a minha não. Eu trabalhei então, na Câmara de Vereadores. Não constrói nada. Em 2018, na eleição de 16, eles tinham um ótimo vereador, o Leandro Lira, do Novo, vereador aqui na capital, não podia se reeleger. Então, o menino perdeu o mandato, o Novo só elegia um, porque não podia se reeleger. Sim. Hoje, aí vai ter dificuldade de ter um nome à altura. O Pedro Duarte pôde se reeleger, fez um ótimo mandato. O Pedro Duarte é uma pessoa inteligente, o Pedro Duarte é uma pessoa sensível, inclusive, uma pessoa acessível. Acho que vocês vão fazer uma coisa muito boa, trazê-lo aqui. E é uma pessoa sensível, uma pessoa acessível, uma pessoa que te escuta, né? Então, é gente séria. E gente séria não é necessariamente alguém que vai pegar a bandeira do Brasil e vai ficar, sabe... Não sei, eu acho que... Mas você acha que a gente continua no crescente? É muito além disso, sabe por quê? Porque o sistema é bruto, a engrenagem, os dentes da engrenagem. Se você não tiver instrução...
O Nicolas Ferreira, para mim, hoje, como político, é um exemplo. Amanhã eu não sei, tá? Eu te fiz essa pergunta para 10 hoje, anos pensando no Nicolas. O Nicolas ele não tem idade ainda para se candidatar à presidência da República. Nem para o Senado, que é uma pena, né? Porque é muito sério, uma pessoa muito séria, muito envolvida com o que ele faz. Tem conhecimento de fato do que ele está falando. Que ele está comprometido com a construção de um movimento. Ele não está ali para servir direita. Ele tem um plano de nação. Então, você vê essa maturidade. Você vê a maturidade que teve, cara, um garoto. A questão agora bem recente da briga com do Pablo Marçal. Comissão de Educação. A briga do Pablo Marçal com a família Bolsonaro. Nunes. Sim. Ele foi o cara que... Ele foi o bombeiro que apagou o fogo. Foi ali, calma aí, gente. Pô, conseguiu unir as duas... E faz isso. Converge para a mesma questão. Por que faz isso? Por que consegue fazer? Porque senão estavam até hoje juntos. Porque tem moral. Porque tem moral. Se você não tem moral, você não consegue unir as partes. Ele tem moral. Um garoto conseguiu. Por quê? Pensamento construção. Claro, construção. Abriu mão da vaidade. E enquanto você ficar balançando bandeira pro oba-oba... Ele poderia, que pela lógica que muita gente tem, ele poderia pegar, não, Bolsonaro, então eu tô do lado do Bolsonaro. Tá do lado do Bolsonaro por quê? Ele tá do lado de ninguém, foi lá, calma aí, gente. Ele tá do mesmo lado, mesma trincheira. Não, ele cresceu muito nesse movimento. Tem que ter seriedade, tem que ter instrução, tem que ler e ter plano de nação. Eu não posso ter plano só de quem concorda comigo. O Estado tem que ser maior que o governo. Plano de nação. O Estado tem que ser maior que o governo. Plano de Estado. Exatamente. O governo passa. O exemplo dos Estados Unidos, para mim, é muito importante. Durante uns anos da minha vida, na minha juventude, eu não gostava muito de fazer referências falando dos Estados Unidos. Mas hoje em dia, eu entendo que o Estado americano ele é maior do que o governo. A gente vê que o Donald Trump assumiu com uma cosmovisão de mundo totalmente diferente do antecessor dele. Sim, total. E o Estado continuou sendo o Estado americano. Continuou. O nosso país tem essa coisa... E o sentimento que eles têm pela bandeira muda de acordo com o governo? Pica-pau, tá lá a bandeira dos Estados Unidos. O meu Unidos. sentimento não está relacionado a quem está sentado na cadeira, não. País. É o meu país, é a minha história, é a minha família. É o Estado que eu vou deixar pro meu filho. É isso que tem que ser transmitido. As pessoas precisam olhar para a bandeira do Brasil, o hino nacional cantando com linguagem neutra. Linguagem neutra. Mas isso é gravíssimo. Isso é um crime, inclusive. Isso é um crime. É um crime. A lei vê isso como contravenção, que é, vamos botar na linguagem popular, um crime menor. Mas não deveria ser. Isso é grave. É um atentado contra a pátria, claro. Entende? Outra coisa em São Paulo, o problema é que aqui a impunidade, as pessoas tratam tudo com oba-oba. Tacaram fogo lá em São Paulo, naquela mata. Isso é terrorismo ambiental. Sabe? Mas se fosse ou pessoas de outro viés político, exatamente, ia ser tratado como terrorismo ambiental. Falta seriedade. Ia dar nome até por crime. O PSOL matou um jornalista da Rede Bandeirantes, o Santiago. Isso. Foi assassinado. Isso. E ninguém fala disso. No final acaba passando até por essa questão do judiciário, né, cara? Porque assim, o judiciário acaba atrapalhando toda a construção política. Você está dando exemplo agora, essa questão do fogo aí. E não teve penalidade. Você viu alguma musiquinha? Cantaram alguma musiquinha? Então, é seriedade. Eles não defendem o país. Essa gente que assina a Carta da Democracia, lá em São Paulo, lembra disso? Contra o governo, contra Bolsonaro, contra a reeleição de Bolsonaro, aquela Carta da Democracia que tantos notáveis assinaram e tal. Cadê agora? Tem uma entrevista. Cadê agora? A rede social está fora do ar. Cadê agora? Um dado que ninguém está falando, inclusive o Ramagem, o Eduardo Paes, ele convidou Alexandre de Moraes. Para fazer o museu. Fazer o Museu da Democracia. Claro. Um dos maiores interventores antidemocráticos do país se chama Alexandre de Moraes. Exatamente. O cara que mais interferiu na democracia. Exatamente. E o Eduardo Paes chama esse cara para fazer o museu. E ele tem que ser preso. O Alexandre de Moraes tem que ser preso. Eu falo isso, não tenho medo nenhum. Porque o dia que eu for jornalista, eu tiver medo de falar, eu posso fazer outra coisa. Ele tem que ser preso. O impeachment para ele é mel com banana para ele. Porque o impeachment para ele ainda se aposenta e vai para casa com a grana. É uma delícia. Para ele é uma delícia. Depois de pintar e bordar com o país. Olha as denúncias da Folha de São Paulo. Eu estou falando de um veículo que muita gente diz que é de escrida. Era a Foice de São Paulo. A Foice de São Paulo. Você pega uma velhinha de 60 e poucos anos e bota a mulher na cara cadeia por crime condenada a 17 anos de cadeia, 60 e poucos anos, a mulher vai morrer na cadeia. Tu vê que o cara não tem compaixão pela pessoa. Não tem sentimento. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram no crime dela? Nenhuma. Qual foi o dano e o impacto na questão econômica do país? Nenhum. Qual foi...
Aí o cara, 17 anos. Pega um cara que matou gente aí, o cara com... Não, soltaram o André do Rap. O cara fez uma pichação na parede. A moça lá fez uma senhora, fez uma pichação na parede, pegou 17 anos de cadeia. Como isso? E o André do Rap? E cadê o helicóptero dele? E cadê a lancha? Cadê os carrões? Os bens. Cadê os bens? A grana. Se você tiver um pouquinho de observação, você vê que tem método. Tem método. Pra dizer o mínimo, tá? Tem método. Complicado demais. A gente acaba tendo E não é só o Alexandre de Moraes. Não Você, cidadão, analise as decisões do Gilmar Mendes com contraventores, traficantes de drogas. Analisa. É de domínio público ainda. Você consegue acessar e ver as deliberações em conjunto dos ministros para soltar traficantes de drogas. Grandes traficantes. Exatamente. Grandes criminosos desse país. E aí, a senhorinha de 64 anos pega 17 anos em regime fechado. Sem nunca ter cometido um outro crime qualquer. Daniel Silveira. Daniel Silveira. A Constituição tá lá, é clara. Ele tem o foro para falar o que ele quiser. Ele não poderia jamais sofrer qualquer cerceamento. E outra coisa, ainda teve o indulto de Bolsonaro que derrubaram. Não, então, assim, aí não para aí. E o Cesare Battisti, o terrorista que o Lula soltou... Quem foi o advogado dele? Luiz Roberto Barroso. Tem método. E disse, eu vejo a inocência de Cesare Battisti olhando nos olhos dele. Ó, que fofo, hein? É fofo, não é fofo? Vamos além. Ainda que, hipoteticamente, o Daniel Silveira tivesse cometido crime, foi condenado e tal, hoje ele já tem direito à progressão de regime. Está sendo negado a progressão de regime que dá para traficante. Exatamente. Que dá para traficante que entra na favela e ninguém consegue mais pegar. Tá falando sozinho lá, pra ninguém aí tá inventaram uma multa de um crime que nem tem multa. O cara pagou a multa e agora tá negando. Aí cada hora eles criam um imbróglio para poder... Pra piorar, por último, agora mais recente, fizeram busca e apreensão na casa da esposa dele. E bloqueou os bens. O cara tá preso. Mas isso, Henrique, é uma maneira... É um terror psicológico. É para impedir que nós nos posicionemos. Não, a gente e outra vai olhar coisa, e vai ficar com medo. E é um conluio, você não pode, volto a dizer, isso é importante isso frisar. É uma tortura, cara. É um conluio. A prisão de Alexandre de Moraes tem que ser inegociável. O impeachment e a prisão, e a começar por ele. A começar por ele. Porque tem muita gente envolvida com tudo isso que ele está fazendo. Ou eu estou aqui inventando a roda. Verdade. Tem muita gente envolvida, a gente vê porque sai no noticiário. O Procurador-Geral da República vai lá e referenda. O assunto agora do assistente dele, cadê? Agora, a última semana, com essa crise toda, no mundo todo se fala em Alexandre de Moraes hoje, e ditadura no Brasil, cerceamento da rede social, das liberdades, e aí você vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no meio dessa poeira, enaltecendo o Alexandre de Moraes. Muita firmeza, agiu com firmeza na eleição. Que país que ele vive? Gente que tinha opinião, sempre teve opinião no governo Bolsonaro, agora ninguém tem mais opinião. O Brasil vai cobrar de cada um deles. E nós precisamos cobrar nas urnas. Também. Principalmente. Sem dúvida. Não se deixe enganar por melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Sem Eduardo dúvida. Paes é de esquerda. Procura saber se o teu candidato entende alguma coisa de política. Exatamente. Porque o vento que sopra lá dentro é muito forte. Exatamente isso. Marcos, a gente está encerrando nosso podcast. Queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para o nosso público, deixasse uma mensagem para a nossa população com relação ao esse período que nós vivemos de eleição e também dentro do contexto social aquilo que você acha importante. Eu acho que a gente aqui já abordou bastante coisa, né? Deu para dar uma esclarecida, imagino. E aprender a votar, aprender a cobrar, as pessoas precisam se instruir, as pessoas precisam saber que existe muita gente surfando na onda da direita, gente que não tem um mínimo de seriedade, como tem também na esquerda. Eu acho que político não tem que ser adorado, político tem que ser cobrado, porque uma atividade política mal exercida custa muito caro. Então, a gente tem que abrir os olhos, buscar a instrução, buscar o saber, buscar o conhecimento, acompanhar as pessoas que possuem o saber e o conhecimento e você se espelhar ali. Como eu dei o exemplo do Nicolas Ferreira, tem o pastor Silas Malafaia, que é um guerreiro,
que é mas o pastor Silas, ele pediu dinheiro para a igreja de... meu irmão, você vai olhar para isso, para quem está mijando fora do pinico, desculpa o termo que eu coloco aqui, você tem que olhar o que a pessoa está fazendo, qual a importância dela naquele momento, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, sabe? Enquanto tem um monte de gente atrás da moita, esperando, vai lá, fala por mim, bota a cara, briga, engrossa o couro, engrossa o caldo, vem para a rua, sabe? O país precisa reagir. Eles têm medo do povo, tá? Eles têm medo de gente. Isso daí não tenha dúvida. Só que precisa lotar a rua. Deixa os teus canais. Quem quiser me acompanhar aí, o meu Instagram é jornalista Marcos Melo e eu faço parte de um projeto delicioso de servir, de trabalhar, que é o Pleno.news. Acompanha a gente lá. É isso, pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui apresentando para vocês opinião sobre a capital, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Hoje nós recebemos o Marcos, que é um poço de conhecimento. Imagina. Entende muito do que defende, fala. Aprendo muito assistindo lá o Pleno News, não só com ele, mas com vários outros amigos da política. E queria te convidar a participar aqui do Fluxo Podcast. Curte lá, comenta, compartilha, segue a gente lá no canal do Zibenberg, no canal do Fluxo, e vamos construir um país melhor. Nós não podemos permitir que a esquerda se perpetue no poder. Nós jamais desistiremos do Brasil. Não é isso, irmão? Exatamente. Marcos, quero te agradecer pela oportunidade. Sem dúvidas, não será a primeira e não será foi a primeira e não será a última vez que vai estar aqui conosco. É muito importante e relevante para nós ter uma pessoa do teu gabarito, para poder construir com a gente, né? Acho que esse processo de construção de informação social, construção de pensamento na sociedade, passa pelos canais de informação de forma direta, né? Você tem a coluna no Pleno News, você tem um grupo de comunicação que também ajuda muito nesse processo. Nós somos um pequenininho, mas assim, somando força, a gente consegue fazer um trabalho, né? Então, a gente tem muito para aprender contigo, muito para construir junto contigo. Nos colocamos à disposição e contamos também com o seu conhecimento. E é isso. Vamos deixar aqui por hoje, o Marcos guardado aqui, né? Para algum momento a gente vai voltar com o Marcos aqui com muito mais conteúdos, pós-eleição aí, ou até, de repente, no meio do segundo turno, a gente vai trazer o Marcos novamente. Prazer, já aceitei o convite. Vai ter um papo, beleza? É isso. Gente, segue o fluxo. Vamos que vamos. Deus abençoe.